Fala, galera. Vamos entrando. Deixa eu só fixar aqui o tema aqui da... Tá. Vamos lá, vamos entrando aí, galera. Pronto, consegui. Boa noite, boa noite. Santa Auditora. Sami. Boa noite, boa noite. Vinícius. Pedro. Vamos lá, vamos entrando. Deixar a galera entrando aí. Vou chamar o Fabrício já, deixa eu ver se o Fabrício já entrou. Thaís, o pessoal tá me ouvindo bem aí, me vendo? Manda um joinha aí pra eu saber que a galera tá me ouvindo. Rayane. SM Auditor. Boa, Rafa. Vamos lá. Cadê o Fabrício? Deixa eu chamar o Fabrício. Vamos ver se o Fabrício... E aí? Fala, Thiago. Fala, Beleza? Fabrício. Boa Como é que tá noite. aí? Tudo tranquilo? Tranquilo, cara. Tranquilo, cara. Vamos lá, pessoal. Fabrício Macena, auditor do ICMS Rio de Janeiro, consultor da LS, meu amigo, colega de turma, nos formamos juntos lá na Escola Naval. Hoje a gente vai bater esse papo aí sobre dicas para sair dos 70% e atingir os 90%. A gente escolheu esse tema aí, inclusive, porque a gente tem bastante... a gente é bastante alinhado, né? A gente conversou e concluiu que a gente tem bastante ideias em comum aí sobre essas dicas, como a gente atingir esse objetivo, né? O Fabrício, dá o teu alô pro pessoal aí. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar fazendo a live hoje com o Thiago. O Thiago é um colega de turma, é colega de LS aqui também. E eu acho que a live vai ser bem produtiva. A gente vai tentar fazer algo bem interativo, que a gente dê a nossa posição, mas ao mesmo tempo veja as perguntas, veja as observações e vá interagindo com vocês, tá? Eu acho que a gente só tem a crescer aí nessa uma horinha de live de hoje. Maravilha. Sintam-se, inclusive, à vontade para comentar, para colocar as perguntas de vocês, colocar nos comentários. À medida que a gente for desenvolvendo o tema aí, a gente vai interagindo e lendo os comentários de vocês. Beleza? Inclusive, para quem não sabe, a gente estava falando aqui, colega de turma e tudo mais. Inclusive, o Fabrício foi meu consultor, né? Foi meu Sim. consultor na LS. Quando eu fui aluno, era ele que estava ali me dando auxílio. Então, o criador e a criatura, né? Bondade sua, Thiago. Mas vamos lá. Inclusive aproveitar também mais um pedido, galera. Vamos compartilhar a live aí, cara. Tem o botãozinho aí, o aviãozinho de papel. Compartilhem com os amigos aí, os amigos concurseiros, para que todo mundo tenha acesso aí a essas informações. Vamos lá, Fabrício. O tema hoje é como sair, né? Dicas para sair dos 70% e atingir os 90%. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma ressalva sobre o tema. Né? Porque quando a gente fala sair dos 70% e atingir os 90%, por mais que a gente esteja usando esse tema, não me agrada muito a ideia da gente fixar um número, né? 70 e 90. Porque isso acontece muito. Eu vejo muita gente vem me procurar perguntando: qual é a média que eu tenho que atingir nas matérias para me tornar competitivo? Né? Qual é o índice que eu tenho que alcançar? E quando a gente fala de uma forma muito genérica, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque faz as pessoas imaginarem que você tem que atingir 90% em todas as matérias, em todos os tópicos, todos os assuntos, para poder, de fato, se tornar competitivo. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Cada matéria tem sua peculiaridade, cada tópico dentro da matéria tem o seu nível de dificuldade, e o que a gente precisa, no final das contas, é olhar o comparativo, né? É olhar o peso daquele conteúdo, a complexidade daquele conteúdo, daquelas questões que você está fazendo, porque senão, se você gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande, e que toda a bateria de questão que você precisa fazer tem que estar acima de 90%, você vai se frustrar, como muita gente acaba se frustrando. E vai lembrar que na prova, muitas vezes, isso também vai ser importante, né? Se a pessoa pegar uma bateria de questões lá de matemática financeira do ICMS 2014 achando que vai tirar 90%, muito fatalmente ela vai se frustrar, né? Na tua prova, aquela prova cascuda lá de matemática financeira, ou se ela pegar
Direito Empresarial do ISS Niterói 2015, achando que vai fazer 90%, vai se frustrar. Ou trazendo para um caso mais recente, a auditoria do ICMS Alagoas. Cara, prova difícil pra caramba. Muito provavelmente a galera que passou não precisou fazer um índice tão alto. Então, no final das contas, a questão de você fixar um número, pensar em um número como sendo um alvo que você tem que atingir a qualquer custo, não é bem por aí. Tá? E é nessa linha, inclusive, que eu acho bem interessante, eu chamo a atenção para algo que a gente tem na própria plataforma da LS, né? Que é o desempenho comparativo. É algo muito interessante que a gente consegue observar, assunto por assunto, quem é aluno da LS sabe, né? A gente consegue observar, assunto por assunto, o desempenho daquele aluno naquela bateria comparado com a média dos outros alunos que fizeram aquela mesma bateria de questões. Isso é muito interessante para corrigir alguns tipos de interpretação que a pessoa, muitas vezes, quando está estudando sozinha, ela teria. Né? Muitas vezes a pessoa acha que sempre fazer 90% é melhor do que fazer 70%, mas não é bem assim. Muitas vezes você pode fazer 90% e você vê que a média dos outros alunos foi 95%. Ou seja, não dá para negar que seu desempenho foi bom. Seu desempenho foi 90%, óbvio que é bom. Mas você ainda está 5% abaixo da média. Você tem uma gordurinha para ganhar aí, né? E às vezes você faz 70% e quando você vai olhar o comparativo, você vê que a média dos outros alunos foi 60%. Ou seja, por mais que você, claro, ainda tenha algo a melhorar, você está 10% acima da média. Né? Então, muito provavelmente era um assunto difícil, um assunto cascudo, ou a bateria de questões era uma bateria de questões difíceis. Então, não tem por que você se frustrar achando que, poxa, fiz 70%, tá? Então, pessoal, entenda. O que eu estou querendo dizer com isso por mais que a gente fale aqui várias vezes ao longo da live, sair do 70 e atingir 90, na verdade o que a gente está querendo dizer é sair do mediano e atingir a excelência. Interpretem como isso. Não é isso, Fabrício? Sim, Castro. Eu tenho dois pontos para comentar sobre isso. O primeiro é até tirado de um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. E ele fala sobre a prática de tênis, mas dá para traçar um paralelo para os estudos. E qual é a ideia central? É que se você, a cada passo que você der, a cada movimento que você der, você ficar se cobrando, se crucificando por não conseguir atingir aquele desempenho, aquele ponto que você mesmo traçou como ideal, a tendência é que você comece a criar vários pensamentos restritivos ali que te atrapalhem aí durante a preparação. Um exemplo, você acha que você tem que mandar 90% em matemática financeira. E aí vem uma matéria cascuda, a do ICMS Rio de Janeiro lá de 2014, era uma prova que não era para te resolver. E vem aquela bateria, você manda 70% e você já cria aquele pensamento, poxa, eu não sou bom em matemática financeira. Esse pensamento, ele cresce para eu não sou bom em exatas, que evolui para eu não sou bom em concurso, que evolui para nunca vou passar nisso. E aí você não consegue desenvolver o quanto você tem que desenvolver naquele momento. Então, assim, levem essa questão de percentual de uma forma mais leve. Porque, além disso, que é o segundo ponto, você também tem muitas vezes as pessoas fazem os exercícios de formas diferentes. Tem pessoas que revisam antes de fazer os exercícios, então a tendência é que o desempenho seja maior. Tem pessoas que não, que fazem direto, sem revisar. A tendência é que dê uma diminuída no desempenho. Tem pessoas que crescem na prova. Tem pessoas que diminuem na prova. É claro que é normal você diminuir um pouco o rendimento na prova, mas tem pessoas que crescem. Pode ser que aquele dia, aquela prova pode ser para você ali, e tem todo esse componente também. Então, as dicas aqui são essencialmente para você, o que o Castro falou, chegar ao alto rendimento, chegar ao ponto em que você consiga disputar muito bem o concurso e passar. Falando aqui, a Luana, ela perguntou qual é o nome do livro. Jogo Interior do Tênis. É interessante. E para quem não sabe aí, Fabrício é tenista, era do Grêmio de Tênis do Colégio Naval. Não à toa ele estava lendo esse livro, né? Não foi por acaso. Não, mas é bem interessante. Fala muito sobre psicologia também. E aí eu vou para o segundo ponto, Thiago. Que é o quê? Você chegar do zero, a gente tem que ter uma tranquilidade, né? Para você chegar do zero aos 70%, em tudo na vida, né? É muito mais rápido do que você sair de 70% para ir para 90%. Então, assim,
Ah, poxa, eu tô. Em um ano eu cheguei aos 70%, mas eu tô há 2 anos e não consigo chegar no 90%. Paciência, paciência, porque cada percentual que você ganha no alto rendimento é muito mais esforço do que. Exige muito mais esforço do que os primeiros degraus ali que você está subindo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma certa tranquilidade realmente. Não é, Caixa? O que você acha? Cara, com toda certeza. E muitas vezes as pessoas ficam frustradas por conta exatamente disso que você falou, né? E entra num ciclo de desânimo, né? Caramba, foi tão fácil chegar nos 70, foi tão rápido e eu com a mesma energia, estou aplicando a mesma energia, ao mesmo tempo, e eu não estou conseguindo chegar nos 90. Só que esse degrau, né, essa trajetória dos 70 para o 90 é uma trajetória mais custosa, mais detalhista, né? Você tem que realmente cuidar, entra cada vez mais nos mínimos, nas minúcias, então não é tão simples assim, não é com a mesma postura, a gente ainda vai falar sobre isso, mas não é com a mesma postura que você vai chegar lá, que você vai virar essa chave aí dos 70 para os 90, né? Inclusive, vamos dar uma lida aqui nos comentários, eu vi que a Santa Auditora comentou que aquele desempenho comparativo, tá falando do desempenho comparativo lá do sistema da LS, né? Mudou minha vida, várias vezes me colocou com os pés no chão. É isso aí, quando você olha o comparativo, que você tem uma noção muito mais interessante, mais apurada de quão competitiva você está, né, de como você realmente está. E é muito interessante quando você faz uma análise retrospectiva da matéria, né? Às vezes você olha assim, direito constitucional. Caramba, eu estou acima da média em todos os tópicos de direito constitucional, exceto em controle de constitucionalidade e princípios constitucionais. Né? Então, caramba, olha que um diagnóstico interessante que são esses dois tópicos que eu preciso atacar com mais ênfase, né? Então é bem por aí, né? A galera está aqui agradecendo. Isso, estou nos 70%, mas não vi tudo ainda. Ó, comece a estudar para o concurso do começo, minha área jurídica. Depois a gente vem pegando essas perguntas aqui. É possível construir uma base? A gente vai falar de base. Beleza. Ah, e uma ressalva também, né? Quando a gente fala muito assim de sair dos 70 e atingir os 90, de certa forma, a gente acaba querendo atingir mais aquele concurseiro que já está num nível intermediário. Aquela galera que está começando ainda não está muito na preocupação de sair dos 70 para chegar nos 90. Ainda está naquela fase inicial, justamente, de sair do 0 para o 70, que é essa construção inicial aí, tá? Mas vamos lá. Para começar a desenvolver verdadeiramente esse tema aí com as dicas e tudo mais, a gente resolveu partir de uma formulinha que eu criei até num story passado meu, umas semanas atrás. Alguém me perguntou, fez exatamente essa pergunta de como sair dos 70 e atingir os 90. E eu falei que era um composto de duas variáveis, método mais postura, eu chamei de método mais postura. Né? E aí aqui a gente vai falar sobre método mais atitude, tá? E a gente vai entrar aí e detalhar essas duas variáveis. Né? Começando por método. Quando a gente fala de método, na verdade, a gente está falando também de um composto de vários componentes que em conjunto formam a metodologia que você está aplicando nos seus estudos. E vai muito na linha do que a gente estava falando. É possível você sair do zero e atingir um índice intermediário, atingir os 70%, com um método capenga, com um método mais ou menos? É possível. É possível. Você vai ali muitas vezes capengar um pouquinho, mas você pode atingir os 70%. Mas é possível você sair dos 70% e chegar na excelência com um método mais ou menos? Aí já começa a ficar mais difícil. É aquela história também do maratonista, né? É possível você virar um maratonista amador, concluir uma maratona, né? Chegar no nível intermediário de um atleta sem uma metodologia apurada mesmo de atleta profissional? Agora, para você chegar lá, no nível de profissional, aí você precisa de técnicas profissionais, né? Vai muito nessa linha. E quando a gente fala de método, para começo de história, a gente tem que pensar numa formação de base. Alguém até falou sobre formação de base, né? Acontece muito, tá? Eu começar a entrevista com um novo aluno, né? Com alguém que está entrando na consultoria comigo e a pessoa já vem com uma certa experiência e ela me relata essa dificuldade de que, poxa, estou ali estagnado nos 70, estagnado no nível intermediário, não estou conseguindo evoluir. Aí eu sempre começo a fazer esse tipo de pergunta. Vem cá, mas e a base você construiu? Como você começou a estudar? Você realmente começou a cuidar da formação da sua base? Aí a pessoa começa a contar a história dela. E quando você vai ver, a pessoa
Começou a estudar com 2 meses de estudo, saiu um edital, ela começou a fazer. Começou a estudar, começou a engolir conteúdo, não fazia as revisões, não fazia muita questão, engoliu, aí fez a prova, aí conquistou até um desempenho mediano, aí se animou com isso, quando saiu de um concurso, já botou a cabeça para fora, olhou o próximo concurso, já emendou no próximo, né? E aí por aí vai, quando você vê a pessoa nunca se deu oportunidade efetivamente de fazer uma boa base. Entre outros erros clássicos, a pessoa, em vez de fazer um ciclo composto por várias matérias, pega uma matéria e inicia, né, e vai fazendo uma matéria de capa a capa, e depois, só depois de terminar uma matéria, inicia a outra. Alguns erros clássicos, né? Que muitas vezes as pessoas que têm noção acham até que são bobos, mas para quem está conversando e não tem muito direcionamento, acabam cometendo. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, e quando a gente está estudando para concurso, a gente está pensando em construir um arranha-céu, um prédio de 20 andares. E não dá para a gente pensar em começar esse arranha-céu aí pelo telhado. A gente tem que cuidar da base. A gente tem que fazer um fundamento, uma fundação firme. Né? Como é que está essa tua base? Essa tua base ela foi bem feita? Ela sustenta o 20º andar? Ou quando começar a chegar no 5º ali, ela vai começar a fraquejar, vai começar a desmoronar o teu prédio? Tá? E depois a gente vai ter que ir lá e fazer alguma intervenção. Então, o primeiro processo, aí, claro, isso é muito pessoal, a gente tem que avaliar caso a caso, de fato, e é um cuidado que a gente tem, inclusive, quando a gente recebe um aluno novo na LS, é analisar essa base, como ela foi feita. Como essa base foi feita. Porque é possível remediar, é possível remendar essa base a partir dali e conseguir continuar construindo, ou muitas vezes a gente vai ter que desfazer alguma coisa aqui para e refazer e fazendo certinho. Então, você tem que ter muito cuidado. Primeira reflexão que você tem que fazer é, beleza, eu parei, me dei a oportunidade de formar uma boa base, a minha base sustenta um crescimento da saída do intermediário para o avançado? Essa é a primeira pergunta. Concorda comigo, Fabrício? Concordo, Thiago. Isso eu acho que é o principal erro, né? O erro número 1 aí do concurseiro, né? E eu não julgo, porque realmente a gente quando começa a estudar para concurso, o que a gente pensa? Não, pô, vou estudar como se eu estivesse estudando para uma faculdade ou outro momento que eu estudei na minha vida. E já pensamos assim, não, poxa, vou fazer os concursos que aparecerem, porque um vou encaixar. E aí, às vezes, se você tiver às vezes tem uma facilidade, acontece de você mandar 70% numa prova. E aí você se engana, você fala assim, não, poxa, eu mandei 70% na primeira. Vou continuar estudando aqui, fazendo os próximos concursos, e eu vou chegar aos 80%, vou chegar aos 90%. Quando a gente vê, você já fez 5 concursos, e aí um semana 75, outra semana 65, outra semana 70. Então você fica ali patinando naquele rendimento mediano, justamente porque você não se permitiu fazer uma base, né? No início, eu costumo falar para os alunos que o concurso ele é o ganha-perde. Você passou, beleza, poxa, você deu sorte. Pô, deu sorte não, mas você conseguiu passar, ótimo. A chance é muito pequena de você passar no início, tá? Mas vamos dizer que você passou, beleza, passou, ganhou. Agora, não passou, você perdeu um tempo de formar uma base. Eu vou falar sobre o estudo, como é que é diferente no pré e no pós-edital. Mas, depois que você forma uma base, você faz esse trabalho, aí o concurso começa a virar o ganha-ganha. Por quê? Passando ou não, você evolui. Você consegue crescer nas matérias. Aí sim, depois de você formar uma base, mesmo que você não passe no concurso e mande, sei lá, 80%, a tendência é que você, no próximo, você mande um pouco mais. Se for naquele mesmo molde, né? Então, isso é muito importante. A gente não pode correr o risco de seguir a grande massa, né? A massa, a gente é insuflado por todas as partes e ficar fazendo tudo que é concurso. Os cursos querem vender material. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente filtrar para que a gente não caia no grande erro aí de se tornar um concurseiro mediano eternamente. Tá? Então, isso é muito importante. Thiago, assim, do primeiro passo assim, para a gente formar uma boa base, de acordo com os tópicos que a gente conversou, é a gente separar bons materiais, né? Então, assim, o principal, assim, antes de começar tudo, você entrando na consultoria, na LS, você vai estar já com a indicação. Mas beleza, vamos dizer que você não tem a condição de fazer a consultoria e queira separar determinados materiais ali para estudar. Faça uma pesquisa. Veja qual é o melhor material do mercado para cada matéria. Por quê? Se você formar a base
por um material que não é interessante, você vai sentir lá na frente isso. Você vai ter que reestudar aquela matéria, muito provavelmente. Às vezes você vai começar, por exemplo, a consultoria com a gente já tendo visto determinada matéria, e quando a gente vai para o desempenho, vê que, poxa, não está dando certo. E aí a gente vai ter que ter um retrabalho aí para você estudar realmente pelo material que agregue, né? Então, o principal nessa parte do material é você fazer uma pesquisa, você saber qual é o melhor material de cada matéria. Isso vai ser importantíssimo. Não, uma coisa, gente, os cursos não conseguem contratar os melhores professores de todas as matérias. Os melhores professores estão espalhados. Então, tente fazer uma análise realmente criteriosa, independente de qual curso que é aquele professor. Se ele for referência, tente seguir por ele. Isso vai ser um grande diferencial para você. O que você acha, Castro? Cara, eu concordo 100%. E é aquela história também, é possível você chegar no desempenho mediano com um material mediano? É Com possível. certeza, né? Mas aí, daí você avançar, sair da média e chegar ali na excelência daquela matéria com material meia boca, com material fraco, já é muito difícil, né? E não só para a formação da sua base, um bom material é importante. Para o aprofundamento dessa base, para a lapidação desse conteúdo no futuro, ele também é importante. Porque você ter um bom material de referência, ele vai ser importante para você aprofundar determinado assunto quando você sentir dificuldade lá na frente, né? Quando você precisa realmente chegar no pelotão de elite, você precisa de um material que te dê esse suporte. Muitas vezes você começa com um material fraco, lá na frente você vai ter o retrabalho de ter que pegar um bom material. Então é outra pergunta que eu sempre faço também para quando a pessoa me traz esse tipo de problema. Beleza, mas qual é o material que você usou? Eu vejo isso acontecendo tanto com contabilidade, por exemplo. Contabilidade é uma matéria que acontece muito das pessoas começarem com material ruim. Beleza. Ah, mas contabilidade é um problema muito grande para mim. Beleza, qual foi o material que você usou? A pessoa vai e fala o material que eu sei que não é um material legal. E quando a gente fala de material também, vale ressaltar que não é só o material teórico base mesmo, não. É material teórico e material, ferramentas de apoio. Né? Isso também é importante, principalmente à medida que a pessoa vai se tornando experiente. Sim. Então você tem que conseguir ir agregando isso ao longo do tempo. Então, poxa, você está começando a fazer a tua base, o material tem que ser bom. Mas futuramente, você tem que também já ter boas ferramentas como uma plataforma de questões. Né? É muito natural também, beleza, você está 3 anos estudando, você está fazendo questão? Eu faço. Pego aquele meu material que eu peguei lá atrás, o PDF, e faço e refaço as mesmas questões há 3 anos. A pessoa está há 3 anos fazendo e refazendo as mesmas questões. Né? Então, poxa, à medida que você evolui, você tem que ir avançando nas questões, até porque as questões, muitas vezes questões comentadas numa plataforma, comentadas por outros professores, quando você vai ler o comentário, aquele comentário ele vai agregar também na tua teoria, é uma visão de uma outra pessoa com uma outra didática que complementa aquela didática inicial. Então, a construção da base através desse conjugado do material de apoio é importante, até porque o ciclo de aprendizado ele é o ciclo TAER, né? Teoria, apoio, revisão e exercício. Então, você tem que ter a teoria e o apoio ele é importante. Quando a gente fala de apoio, a gente fala também desse tipo de coisa. Então, conforme você vai avançando, você vai agregando outras coisas, como, por exemplo, questões inéditas. A gente tem plataformas hoje de questões inéditas, ou até grupos de concurseiros que um faz questão inédita para o outro. Legislação tributária é uma matéria que funciona muito bem assim, né? Com questões, a galera fazendo questões inéditas. Então, esse tipo de coisa é importante, né? Vamos ver o que a galera tá... fala. Tiago, deixa eu só complementar. Até com um tema que a gente tratou, que eu tratei com o Cristiano Luna na live de terça-feira, que foi aprovado aí no semestre Rondônia, Bahia, Alagoas, e ele falou muito sobre a engenharia reversa com as questões, que é o quê? Existem matérias que você, a partir de determinado momento, né, você vai crescer muito pelos comentários dessas questões no TEC, ou por qualquer site de questão. E você, às vezes, não precisa... Tem matérias que você não consegue ver teoria a ponto de abranger toda a matéria. Como exemplo, TI. Os professores não conseguem fazer um material com bom custo-benefício que pegue todos os pontos já cobrados na área. Ainda não surgiu o material top que... Não tem, e é uma matéria muito ampla, né? E aí, o que acontece? Você, muitas das vezes, você consegue chegar no alto rendimento
partindo dos comentários das questões, complementando com esses comentários o seu material base. Então, com certeza, esse componente das questões feitas pelo site de questões, ele é muito importante, principalmente para o cara sair dos 70% a chegar aos 90% ali. Ou seja, sair não na parte iniciante, mas quando já é um pouco mais experiente, essa vai ser uma forma de crescer muito nas matérias, né? Você Pode tem que ir continuar, Thiago. agregando, você tem que. Não, tranquilo, você tem que ir agregando o que puder em relação a ferramentas, boas ferramentas que venham para ajudar. Agora, uma ressalva também, tem que ter equilíbrio, né? Porque tem muita gente, às vezes, que o tempo inteiro está sempre procurando a pílula mágica. Não sei se você já viu esse perfil também de concurseiro. Está sempre procurando o bizu. E aí fica tentando agregar tanta coisa. Ah, eu vou fazer aqui a plataforma de questões inéditas, o aplicativo de memorização, o mapa mental não sei o quê. O cara começa a agregar tanta e tanta coisa que daqui a pouco não está dando conta do feijão com arroz. Então, alto lá, tudo é equilíbrio, né? É aquela história, né, Thiago? A gente não pode trocar o que é essencial, a obrigação principal pela obrigação acessória. Então, assim, o principal tem que estar girando. Agora, tá com tempo, você tá com... pontualmente, se você quiser fazer uma técnica de estudo para que você reforce um ponto ali, beleza. Agora, você não pode estar demorando, vamos dizer que você tem que estudar 5 horas por dia. Você passe 4 horas fazendo técnica de estudo, fazendo flashcard, enfim, e deixe só 1 hora para o que é essencial, né? Que é o estudo em si, que é fazer questão. Exatamente. É uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos. Olha, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Então, é legal você começar a agregar esse tipo de coisa, é legal, mas até o momento em que isso começa a prejudicar. Né? Tem que manter o equilíbrio, obviamente, tá? Vamos ver aqui o que a galera está comentando. Júlia Carvalho falou que eu fiz isso, kkkk. Deve estar falando de algum erro que a gente comentou e ela deve ter se identificado, né? A Luana está dizendo aqui, muito bom essas dicas, legal, obrigado. A Deb Costa está perguntando qual o melhor momento para iniciar os simulados. Lá no final a gente começa a pegar essas perguntas mais genéricas aqui. Vamos ver o que está relacionado. O Cartaz falou uma coisa legal. Uma dica também é prestar muita atenção no que está errando na matéria, refazer as questões que errou. A gente ainda vai tocar nesse ponto lá na frente. Né, ó. 6 meses é possível formar uma base para concurso para magistratura. Vamos lá no final a gente pega. Galera aqui, ó, falando bastante coisa, ótimas dicas, obrigado. Legal, galera, continua compartilhando aí, continua mandando mensagem, que a gente vai lendo aí, lá no final a gente vai pensar também algumas perguntas aí para poder responder. Vamos lá, na linha do que a gente estava falando, além dos bons materiais, da formação da base, a gente também tem uma coisa que é crucial, né? Que é a formação, a confecção do seu material de revisão, né? Resumos e afins. Esse é um tema que é um tema meio, um pouco polêmico, né? Porque não tem uma unanimidade no sentido da melhor forma de fazer o resumo. Existem algumas correntes que defendem algumas formas diferentes de fazer resumo, mas eu acho que o que todas essas correntes concordam é de que é possível, ou melhor, é que é extremamente recomendável que você tenha alguma forma de material de resumo, né? Seja marcações no próprio material, grifando o seu próprio PDF, o que não deixa de ser um material de resumo, seja fichamento, mapas mentais, material escrito. A verdade é, você precisa ter um material sucinto, você precisa preparar um material sucinto para você revisitar aquele conteúdo com qualidade e velocidade no futuro. Você tem que sempre trabalhar para aumentar o volume de conteúdo que você estuda em menos tempo, né? Ao longo do tempo. E uma visão muito importante que as pessoas precisam ter também é que esse material ele não é um material estático, montou uma vez e está feito e acabou, né? É um organismo vivo, você tem que estar constantemente preocupado em aprimorar aquilo dali. Então, ao longo do tempo, toda passada nova que você dá naquele mesmo material de revisão, naquelas marcações, naquele fichamento, naquele material de resumo escrito, você tem que sempre estar preocupado em adicionar novas informações e uma coisa que muita gente esquece, em retirar informações que já não são mais importantes. Tá? Porque as pessoas ficam muito vidradas muitas vezes em vou adicionar o que está faltando. Então, criando um monstro. O negócio vai ficando gigante, e aí perde o sentido daquilo que eu falei, de que é você conseguir processar mais informação em menos tempo. Ora, se você está fazendo um material de revisão enorme,
você não está eliminando o que não precisa mais estar ali. Lá na frente, quando você tiver que revisar, quando você tiver que voltar naquele assunto, aquele material está enorme, você não vai conseguir processar. Então você tem que ter a dupla preocupação. Adicionar o que estava faltando, ou então destacar, reescrever melhor, reexplicar aquilo que precisa ser destacado e retirar aquilo que não faz mais sentido estar ali. Aquilo que você já absorveu, que já está no sangue, aquilo que você faz, que faz sentido não, você não precisar mais estar no material de revisão. Tá? Então isso é muito importante. E não só a questão do material, fichamento, tudo que eu falei. Além disso, ao longo do tempo, você tem que começar a agregar também a lei seca bisurada, né? Isso é importante também, você partir para ter a lei seca relacionada àquela matéria ali, poxa, já com os principais artigos marcados para as revisões, você também buscar. O caderno de erros, até eu abri uma caixa de perguntas para a galera fazer perguntas para a gente responder aqui nessa live. Uma das perguntas foi justamente sobre caderno de erros. E é extremamente importante. Eu só faço uma ressalva porque quando a gente fala caderno de erros, dá a impressão de que tem que ser um caderno, né? Que tem que ser muita gente leva ao pé da letra, que tem que ser um caderno, uma folha de papel com as questões que você errou anotadas. Não é bem assim, não é bem essa ótica, é mais no sentido de você ter um controle das questões que você está sempre errando. Você tem que manter esse controle, seja favoritando a questão na plataforma de questões, seja anotando o número das questões que você errou no PDF, ou destacando essas questões no próprio PDF, para que você possa revisitá-las no futuro. E não necessariamente só erros, isso é legal, é uma dica legal também de passar. Não necessariamente só as questões que você errou, mas as questões que você eventualmente errou com dúvida, e o que eu chamo com os meus alunos de questões conceito. Tá? Isso é legal, porque muitas vezes a pessoa vai estar estudando para um pós-edital da banca FCC. Ou seja, está caindo de cabeça nas questões da FCC, vendo os conceitos de como a FCC cobra as questões. E aí ela está diante de repente, de uma questão de assinale a questão errada, assinale a questão falsa. E são 5 alternativas. Uma está falsa. Agora, as outras 4, muitas vezes, trazem conceitos importantíssimos sobre como a banca interpreta aquele conteúdo. É a jurisprudência da banca, né, A Thiago? jurisprudência da banca, exatamente. Então, calma aí, você tem que ter cuidado. Por mais que você tenha acertado essa questão, se essa questão traz um conceito, uma visão legal da banca, uma jurisprudência da banca, ela pode e deve fazer parte do seu caderno de erros, do seu controle, para que quando você volte para revisar, você volte para revisar aquele aquele material que você preparou de revisão, e mais a lei seca bisurada, e mais esse teu caderno de erros, essas questões, você vai começando a agregar nesse conteúdo também. Alto lá, com equilíbrio, tá, galera? Com equilíbrio. E é um erro muito comum. Muita gente que se queixa de que eu não consigo sair de 70%, eu não consigo chegar a 90%, cai nessa pergunta, quando eu pergunto. Mas e aí? Você tem resumo? Você tem material de revisão? Ah, não, eu fui avançando, fazendo questões. Beleza, se eu peço para você revisar atos administrativos, você vai revisar atos administrativos de onde? Eu vou pegar o livro, vou pegar o PDF. Pô, aí você não tem. É difícil você conseguir avançar dessa forma. Você precisa ter o material para recorrer. Concorda, Fabrício? Concordo. E assim, eu, quando estudava, né, o método que eu fazia de material de revisão era grifar e marcar o próprio PDF, tá? Anotar no próprio PDF. Eu imprimia tudo. Depois eu plantei algumas árvores já em relação a isso, para compensar. Mas eu grifava ali e anotava no próprio PDF. Como é que... Isso que o Thiago falou é muito importante. A gente não pode pensar que é só adicionar. Por quê? A tendência é que depois fique virando um monstro ali e você acabe se perdendo. Então, às vezes o aluno chega para mim e fala assim, Fabrício, poxa, marquei tanto no meu material que, poxa, tem muita coisa marcada e não consigo revisar rápido. Eu começo a fazer um novo material? Na minha opinião, não precisa fazer isso. O que eu fazia na época que eu estudava era marcar ou sublinhar em outra cor. Isso aí, depois eu comecei a ver aquilo que realmente eu tinha que revisar e aquilo que já era algo já sedimentado, que realmente eu já sabia. Então, na hora que vocês forem aprimorar o material de revisão, lembrem muito disso. Não deixe o material virar um monstro. Vá fazendo algo dinâmico, realmente, fazendo anotações, coloca lá setinhas escrito IPC, importante pra caramba, né? E aí você vai saber onde é que você tem que realmente focar e o que você pode já deixar passar porque já está sedimentado. Outro ponto é quem for fazer o resumo,
eu sempre dou essa dica. É, tente ser superficial no momento inicial, para que você consiga ir aprimorando esse resumo e ele fique direcionado para o que é realmente importante da matéria. Por quê? A primeira vez que você estuda a matéria, tudo é importante, você não sabe o que cai. Às vezes você fica preso anotando detalhes, letra de lei, e aquilo não cai. Então, faça algo mais superficial e em qual momento você vai fazer o aprimoramento, né? Vai aumentar esse resumo? Quando você estiver fazendo exercício, quando você estiver fazendo revisão. E ali você vai saber realmente o que é importante e o que não é. Então você vai conseguir fazer um resumo, material de revisão, muito mais direcionado, muito mais específico, sem ter escrito, perdido tempo, que é o principal, tá? O principal é ter perdido tempo fazendo algo prolixo, né? É, então, assim, eu acho que essa questão do material de revisão, ela é muito importante. Tiago, qual foi o material, o método de material de revisão que você fez? Eu fiz parecido com você, cara. A única diferença é que eu não imprimi o material. Tá? Eu fazia as marcações, mas eu fazia as marcações direto no PDF, né? No digital, no computador. Mas a lógica era muito parecida com a sua. Num primeiro momento, o meu objetivo era tão somente eliminar redundâncias, porque eu não tinha como saber exatamente o que era mais importante. Era o meu primeiro contato com a matéria, então não tinha como ficar adivinhando o que era mais importante. O meu objetivo é eliminar redundâncias, porque o professor vai falando, joga daqui, joga dali, dá um exemplo, não sei o quê, para falar de um ponto central, de um mesmo assunto, né? E o meu objetivo era ir eliminando e tentando encontrar o cerne de cada uma das explicações. Beleza, de uma forma superficial, tudo numa mesma cor, pintava tudo de amarelo, bonitinho e tal. Beleza. Depois que eu fazia as questões, aí eu conseguia ter um grau de maturidade maior naquele conteúdo para saber o que era cobrado, como era cobrado. E aí depois, quando eu voltava na revisão, eu já voltava com uma segunda cor. Voltava com verde, pintando por cima daquilo que eu já tinha marcado os pontos que eu achava, aí sim, agora mais importantes, né? Eu vinha ali passando essa segunda escala de cor. E ainda vinha com uma terceira escala de cor, que era o vermelho, pintando ali aquelas palavras que as bancas adoram derrubar a gente, né? O pode, deve, sempre, nunca, Exceto, né? exceto, exatamente. Eu vinha pintando de vermelho, só essas palavras, para que nas revisões futuras o meu olho não deixasse passar essas questões, esses pontos batidos. Isso só não se aplica para as matérias que eventualmente o concurseiro estuda por videoaula, né? Não tem como ele, Aí tem que usar o vão, material de acompanhamento, né? aí você usa o material de acompanhamento, pode fazer um resumo já sucinto ali inscrito, sugiro normalmente que faça inclusive de forma digital, num Word, porque é facilmente editável, o cara consegue adicionar, modificar ou excluir informação com facilidade. Uma coisa que também eu costumo indicar para os meus alunos, num primeiro momento, exatamente o que você falou, num primeiro momento, você não sabe o que é importante. Então, se você for tentar, aí já é uma visão pessoal, já tô caminhando para qual é a minha visão dentro das correntes que eu falei que não há unanimidade, qual é a minha visão, né? Num primeiro momento, eu acho que, como é difícil você saber o que realmente é importante, não faz muito sentido, na minha visão, você fazer grandes resumos escritos. Você partir para fazer grandes resumões, fazer, ainda que digitado, mas grandes resumões, porque você vai, no final das contas, reescrever o que está no material. Né? Mas pode começar a fazer sentido você fazer resumos escritos quando você já está bem mais experiente. Mas aí não seria de toda a matéria, mas de coisas pontuais. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Caramba, eu tenho minhas marcações de controle de constitucionalidade, mas toda vez que eu vou fazer questões de controle de constitucionalidade, eu me confundo, eu erro pra caramba. Toda vez que eu vou revisar controle de constitucionalidade, eu fico com dúvida, não está entrando na minha cabeça. Beleza. Nesse ponto específico, você que já viu essa matéria várias vezes e sabe que é um calo seu, nesse ponto específico eu acho aí já que cabe você fazer de repente um esquema, um mapa mental, um quadro, né? Pontualmente, né? Pontualmente você fazendo essas peças aí para ajudar. E dentre outras ferramentas também, você botar aquilo que você sempre esquece, aquela coisa, aquela decoreba que você nunca lembra, botar num post-it, colar na parede. Né? Eu fazia muito isso, pô. Caramba, essa fórmula aqui eu não lembro de jeito nenhum. Bota num post-it, cola na No final das contas, minha parede era toda de post-it. Bota no teto, né? No teto na hora de dormir. Acorda 2 da manhã, 4 da manhã, lê aquilo ali, volta a dormir. Bota colado no box do banheiro. Vai dando um jeito, né? Mas assim, aí a maturidade vai mostrando esse caminho, né? Você vai começando a ver onde realmente o calo aperta e você vai aprimorando isso. Agora, num primeiro momento, talvez um caminho seja você realmente otimizar, simplificar, para você ganhar volume, ganhar tempo, ganhar
não ficar travadão ali nessa questão de resumos e conseguir seguir em frente. Mas eu acabei te atravessando também, Fabrício. Vai lá. Não, tranquilo, ó. Gente, eu vou deixar um pouquinho pro final para as perguntas, só para a gente conseguir falar aí o que a gente O tempo tá preparou, né? corrido pra caramba. Vai lá. Então, em relação outro ponto que é muito importante nessa parte de você sair do 70%, sair do mediano e chegar ao alto rendimento, são as revisões. A gente estava conversando agora sobre material de revisão e as revisões propriamente ditas, né? O que acontece, gente? Vão existir, existem, né, milhares de formas de revisar, fórmulas prontas, que você vai ler nos sites, 24, 7, 30, 30, revisar terça e quinta. Então, assim, existem várias formas, tá? Independente da forma que você siga, uma das coisas mais importantes é que você tenha uma constância de revisão, tá? Você mistura teoria, revisão, exercício, e a partir do momento que você terminar de ver a teoria, você fica em revisão, exercício. Então, eu particularmente, acho que também é a visão do Thiago, não acredito tanto em fórmulas prontas. Por exemplo, essa do 24, 7, 30, 30. Ela é bacana, poxa, no início ali você consegue, você vê que tá conseguindo revisar, mas a gente não vê como sustentável no médio prazo. Você vai chegar uma hora que você vai patinar tanto que você vai se cansar, ainda mais no concurso com bastante matéria, tá? Então, assim, não é algo que realmente a gente acredita. Mas, por que a revisão é tão importante, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, e até que eu falei que ia comentar sobre isso no início da entrevista, da live, né? O que faz você guardar as informações na memória de longo prazo, você formar aquela base que a gente estava conversando, é você fazer a revisão e o exercício no momento correto. Então, se você só estuda teoria, você não revisa, você acaba fazendo um cobertor curto. Você vai estar sempre seguindo, avançando e esquecendo, avançando e esquecendo. O que vai fazer você conseguir guardar essas informações para você fazer um concurso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é você fazer revisões espaçadas, no espaçamento correto. Por isso, é muito importante o método, né? É muito importante que você tenha ali algo estruturado para você fazer uma revisão. Lá na LS, é o que eu falei, a gente não tem, a gente não fixa isso, uma fórmula pronta, mas vira e mexe, você vai se deparar com uma revisão específica ali de algum ponto da matéria. Tá? Então, assim, as revisões são importantíssimas para você conseguir guardar as informações na memória de longo prazo. É diferente. O que acontece muito quando a gente está pulando de pós-digital em pós-digital é que a gente não consegue revisar isso com espaçamento. Então, a gente fica... É que nem prova de faculdade. Você vai dar um gás ali para estudar aquela matéria, vai fazer tudo corrido e no final ali você vai ficar com tudo na memória de curto prazo. Você vai fazer aquela prova e vai esquecer muita coisa. Por isso que a gente não consegue depois caminhar, né? Se a gente ficasse de prova em prova, né? Só para complementar, né? O que que você acha aí, Thiago? Concordo 100%, cara. Não tem como a gente pensar em avançar em concursos com muito conteúdo, principalmente, sem tocar revisão. E é um erro muito comum. Mais uma vez, essa é mais uma das perguntas que muitas vezes as pessoas caem quando reclamam que estão não passando 50%. Aí você pergunta, beleza, você está revisando? Ah, não, E, não Thiago, faço. Fala. e até uma coisa engraçada, né? É que você, quando você começou a estudar, você já começou com consultoria, né? Eu, quando eu comecei, eu estudava sozinho. E aí eu comprei os 4 livros, né? Que até o Eduardo Frambá me indicou na época, né? Uhum. Que eram os livros de referência para aquela época na área fiscal. E eu falava, pô, cara, eu quero fechar logo isso. Eu não parava para revisar. Eu seguia o Ricardo, o Ricardo Ferreira ali, seguia o Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, e comia conteúdo. Parei, terminei os 4 livros. Quando eu fui ver, eu não lembrava de mais de nada. Por quê? Porque eu não revisava. E é uma coisa muito comum quando a gente está sozinho, né? A gente não consegue. A gente fica sempre na ansiedade de Você fechar. vai na cabeça, né, cara? Vai pela tua cabeça, se guiando aí. Excesso de vibração mata o combatente, não é isso? Exatamente, exatamente. Você foi pego nessa daí, né, cara? Exatamente. Revisão é essencial, isso aí não tem como negar.
E você tem que sempre pensar se a revisão está coerente com o seu momento nos estudos, tá? Você aplicar uma fórmula genérica para revisão para quem está começando, acredito que até qualquer fórmula genérica acaba funcionando. 24, 7, 30, funciona no início? Funciona. Para quem está começando com planejamento genérico, vai funcionar. Mas vai chegar um certo tempo que vira uma bola de neve, você vai se enrolar. Né? Então, você tem que pensar justamente, espera aí, eu já estou avançado, faz sentido eu separar só 10% do meu tempo para revisão se eu já estou tão avançado no conteúdo? Será que eu não tenho que começar a mudar um pouco essa fórmula? Você tem que sempre perguntar. Na LS a gente tem a oportunidade de tratar cada matéria e cada assunto de forma individual, então por isso que não tem como a gente passar exatamente a fórmula que a gente usa aqui, porque a gente vai botando peso ali de como aquela matéria tem que ser revisada, a característica daquela matéria, se ela puxa, se os assuntos posteriores puxam os assuntos anteriores de forma que não tem interdependência ou tem. Então, cada matéria vai demandar, e cada momento de cada aluno dentro daquela matéria também vai demandar um ritmo de revisão diferente. Mas o que fica aqui de mensagem não tem como você pensar em chegar em alto nível sem utilizar algum método de revisão. É isso? Um método eficiente de revisão. Beleza? E aqui a gente faz uma mudança de chave aqui, falamos sobre método, né? A importância do método para atingir a excelência. Agora a gente vai entrar na parte da atitude, né? Porque passar do mediano para o excelente também é uma questão de atitude, né? É uma questão postural. Não dá para você imaginar que você vai chegar no alto nível só pela repetição. Não é uma questão biológica. Basta estar vivo. E muita gente acha que porque a gente vem desse vício, né? Eu também não vou culpar esse tipo de pensamento, porque a gente muitas vezes vem viciado, as pessoas vêm viciadas, vem de um estudo acadêmico fraco, de uma universidade que muitas vezes empurrou com a barriga. Isso é normal, muita gente tem isso, vem desse estilo. Sabe, aquele tipo de faculdade que você vai tocando, vai tocando, vai tocando, e quando você vê, você se formou, ganhou o canudo. A verdade é essa, infelizmente. Então, para concurso público, não adianta você pensar que assim, eu vou tocando de lado, vou aqui repetindo, cumprindo tabela e uma hora a aprovação chega. Não. É importante que a gente crie a consciência que é sim possível você passar a sua vida inteira estudando para concurso e não chegar lá. Se você não mudar a postura. Se não chegar em algum momento da sua vida, você falar, beleza, agora eu preciso buscar. Agora eu preciso ir para cima. Agora eu preciso botar o sangue no olho e correr atrás de chegar no pelotão da frente. Senão, sabe o que você vai ser? Você vai ser aquela pessoa que vai para academia a vida inteira e nunca chegou no corpo que quer. Porque vai para academia para bater papo, vai para academia e não quer sentir a dor de aumentar o peso, fica pegando... Tipo eu. Tipo eu na academia. Tipo eu. Mas aí tá. Meu objetivo é competir Exatamente, Mister Olímpia. Meu objetivo não é esse. Mas se o seu objetivo é passar em concurso, você não pode ser tipo eu na academia, que vou lá, bato o papo, não fico pegando sempre o mesmo peso, não estou ali a cada dia buscando melhorar o meu índice, a cada dia buscando rasgar as fibras, sabe? Realmente o crescimento. É um exemplo que eu sempre dou também da diferença entre, um exemplo simples, mas a diferença entre o taxista e o piloto de Fórmula 1. Ambos dirigem a vida inteira. Todos os dias saem de casa para dirigir um carro. Mas isso quer dizer que o motorista de táxi ele vai atingir índices de corrida em Interlagos em tantos segundos? Não vai, porque esse não é o objetivo dele. Por mais que ele esteja ali todo dia repetindo aquele mesmo processo, ele não está preocupado a cada dia em melhorar o índice dele. Enquanto o piloto de Fórmula 1 não. O piloto de Fórmula 1, todo dia que ele entra naquele carro, ele está buscando... Ele está voltado para melhorar cada dia um pouquinho. Se você a cada dia estuda e não está saindo daquele dia melhor do que o que você começou, você está errado. Tem alguma coisa errada. Você está cumprindo tabela. Você está fazendo uma bateria de exercícios. Terminou aquela bateria de exercícios. Errou um monte de coisa. Ficou com um monte de dúvida. E passou por cima, passou para frente. Tem alguma coisa errada. Você não está crescendo. Onde é que está a tua melhoria? Se você está só ali estudando por estudar, você está se enganando, está se sabotando. Então é uma questão postural. Você tem que sentir a dor. Se não estiver doendo, está errado. Tá? Pode parecer aqui extremista essa visão, mas simplesmente o que eu estou passando para vocês é uma visão realista, é a visão real. É igual a academia. Se não estiver doendo, está errado. E quando eu estou falando doendo, não é, meu Deus, então preciso de uma tarde estudar, preciso fazer... Não, é simplesmente sair um pouco da sua zona de conforto. Tem que ser um pouquinho desconfortável, um pouquinho, dorezinhas homeopáticas. Doer um pouquinho, sentir um pouquinho de desconforto.
é o ir atrás, é o correr atrás, é o fazer o algo mais. É esse tipo de mentalidade que vai fazendo a diferença. Você concorda comigo, Fabrício? Concordo. E é engraçado, né? Porque é até fazendo um link aí com o próximo tópico. Quando eu te acompanhava, você era meu aluno na consultoria, né? Teve um momento que a gente chaveou, né? No início, o Thiago, ele comia a meta, fazia metas, adiantava direto, adiantava. Chegou o momento que foi combinado o seguinte, pô, olha só, vai parar agora, vamos começar a fazer a meta, uma meta por semana, e o Thiago começou a ir atrás das dificuldades, uma postura diferente, uma postura de tapar lacunas, né? Cobriu os buracos. E isso foi muito importante, né? Porque isso aí vem para o próximo tópico. Não adianta você querer ser 70, 90% de primeira. Você tem que lembrar que o estudo para concurso da área fiscal, da área de controle, o estudo para concurso público, de forma geral, ele é um estudo por camadas. Não adianta você tentar, se a primeira vez que você estuda a matéria, já chegar ao 90%. Você tem que pegar a ideia central, manter um ritmo, manter um giro. Beleza. Por quê? Porque quando você tiver uma revisão, quando você tiver o exercício ali espaçado, fazendo o espaçamento correto, você vai guardar as informações de memória de longo prazo, como eu estava falando ali atrás. E, além disso, você vai conseguir aprofundar nas matérias, guardar os detalhes. Então, você precisa desse giro. Beleza, tá com esse giro? Tá com giro. Aí depois, tranquilo. Na fase experiente, você já está mais com exercício e revisão. Beleza, começa a criar mais o detalhe, procurar mais pontos específicos para você reforçar, como o Thiago falou, para às vezes fazer um material ali de revisão de algum ponto específico melhor, um assunto mais complicado, você dá uma atenção a mais, a preocupação já começa a chavear para a qualidade, né? Para você crescer pontualmente ali. Claro, nunca perdendo a questão do giro, porque não adianta, na área fiscal, eu falei isso na outra live, a gente tem que ser um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não adianta você tentar aprender tudo sobre controle de constitucionalidade, tudo que já caiu em todas as áreas, se você vai deixar de estudar direito administrativo, se você deixar de estudar TI. Então, isso ele é importante. Mas, claro, conforme você vai ficando mais experiente, conforme você vai chegando ao alto rendimento, a qualidade começa a importar mais do que importava no início. No início, é giro, você tem que ir passando, você tem que ir fazendo tem que ir avançando e fazendo as revisões, para que dê tempo de você clarear a matéria e guardar também as informações de memória de longo prazo, né? O que você acha aí, Thiago? Cara, perfeito. É o que eu sempre falo também sobre a evolução da frequência para a excelência, né? Você começa buscando a frequência. Você quer o giro que você falou, né? Criar o hábito. A criação do hábito no início exige volume, exige constância, exige frequência, né? Então, é super válido você continuar, você começar de uma forma um pouco, talvez mais superficial, mais básica, sem tanta preocupação com detalhes, mas para criar esse hábito, ganhar a constância a partir do momento que você já está constante, que a sua roda já está girando, que você já está em movimento e o hábito já não é mais um problema para você, aí é o momento de você justamente chavear e mudar a tua postura em direção a excelência, né? Qualidade, É a né? frequência mais excelência que vai fazer você chegar lá. É o cuidado com a qualidade. E foi exatamente o que você falou, de fato. Eu fiz toda a minha fase regular na correria ali, ó. Volume, adiantando meta, 18 tarefas numa semana, adiantava. Blá, blá. Quando fechei, falei, ó, beleza, vi as matérias, fechei as matérias. Agora é a hora que eu vou cuidar então da qualidade. Parei de adiantar meta, vamos fazer só as 12 aqui por semana, olhando minuciosamente o detalhe e tudo mais. E é justamente além disso, né, é até um ponto que a gente anotou para falar também, sobre a proatividade diante do erro. Né, que é a hora justamente, como é que você chaveia? Então, beleza, como é que eu faço essa virada de chave para a busca da excelência? Ora, você naturalmente vai chegar num momento que você está mais voltado para revisões e questões. Você está passando por cima das questões? Quando você erra, você está passando por cima desse erro ou você está realmente buscando identificar o porquê que você errou? Faça uma análise. Você errou por quê? Foi um esquecimento? Ah, beleza, eu esqueci. Então, a questão no comentário foi suficiente para fazer você lembrar? Volta no teu material de revisão, vê se esse tópico que você esqueceu, que fez você errar a questão, está devidamente grifado, está devidamente marcado, destacado no teu resumo. Se não tiver, olha a oportunidade aí de você fechar essa lacuna.
Vai lá e fecha, vai lá e faz. Ah, não foi esquecimento, foi confusão conceitual. Ora, então você já está um pouco mais avançado, ainda está confundindo essa teoria. Lê o comentário. Vê o comentário se o comentário da questão foi suficiente para fazer você entender. Não foi suficiente para fazer você entender? Você vai passar por cima? Não. Volta no seu material de revisão, vê se lendo o seu material de revisão vai clarear. Não foi suficiente para clarear? Olha a importância então de um bom material de apoio. Vai lá no seu material de base e expande, leia a teoria novamente daquele tópico, daquele pedaço que fez você errar e veja se você se é suficiente para clarear. Não foi suficiente para clarear? Vai parar por aí? Não. Vai então na lei seca, vai na norma, olha se lendo a norma de repente não clareia, às vezes pode clarear, fazendo apenas a leitura da lei seca. Não foi suficiente? Faz mais questões daquele assunto, começa a fazer um composto ali de outras questões, filtra aquele mesmo assunto e faz mais algumas questões, combina com os comentários das outras questões para ver se você consegue clarear aquele mesmo assunto. Não foi suficiente? Vai atrás de um vídeo aula. Então, a última instância, vai do YouTube. O YouTube está fantástico hoje em dia, evoluiu muito. Hoje em dia você bota um assunto lá, você vê vários videoaulas de professores top. Muitas vezes você vai lá pontualmente aparando aquela aresta, apagando aquele incêndio. Chega um momento em que esse passa a ser o objetivo. Apagar, identificar onde estão os focos de incêndio e você vai apagando um a um, identificando e apagando. Agora, você não consegue apagar um incêndio se você não estiver ligado em identificar, senão eles vão passando batido. Tá? Eles vão passando batido e você não vai conseguindo. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva também. Eu fico fazendo várias ressalvas ao longo das lives, né? Uma ressalva com que eu estou falando dessa proatividade diante dos erros primeiro, com relação ao aluno iniciante. Lembrando que a gente está falando aqui de um concurseiro que já está no nível intermediário buscando um nível acima. Aquele concurseiro iniciante, se ele for tentar seguir todos esses níveis que eu estou falando, de aprofundar até chegar numa última instância de uma videoaula, Tá ferrado, se ele for tentar fazer isso em todos os assuntos, ele está ferrado. Tá? Então isso é para um momento posterior, gente. Não vamos confundir, trocar as bolas. Você está no nível intermediário, já está fazendo uma lapidação de conhecimento, aí, nessa virada de chave, é que isso se torna importante. E a segunda ressalva ainda dentro do que eu falei. A gente tem que ser razoável. Lembre do equilíbrio, da diferença entre o remédio e o veneno que eu falei. Poxa, você vai fazer uma questão, você errou a questão, você vai olhar o comentário, o professor que está comentando está falando assim, essa questão é polêmica, essa questão a banca errou e não quis assumir o erro, não anulou a questão. Aí você vai olhar o comentário dos outros usuários lá, que fizeram a questão, todo mundo falando, pô, questão, a banca aloprou, não sei o que, Paraná. Pô, você viu que a questão é polêmica, que é um negócio fora da curva. Você vai gastar teu tempo e tua energia com um negócio que é fora da curva? Você vai olhar o índice de acerto das outras pessoas, é 90% de erro. Você vai gastar teu tempo com algo absurdo, fora da curva? Começa, na minha visão, a perder o sentido. Então você tem que também saber ponderar esse tipo de coisa. E além disso, né, Thiago, às vezes o assunto mesmo, ele não é um assunto tão relevante na sua área. Por exemplo, o cara está errando bastante em poder judiciário. Beleza, poder judiciário é uma coisa que não é muito cobrada na área fiscal. Então você estuda para fiscal, um exemplo, né? E está deparando com muitos erros no poder judiciário. Então, assim, tem sempre ter essa visão crítica. O que vale a pena? Pô, cai bastante na minha área. Pô, vale a pena ter uma atitude bem proativa em relação a isso. Eu tenho que melhorar, eu tenho que resolver isso. Ou não, ou é um assunto que nunca é não. cobrado, que é Exatamente, uma matéria... não. Regressão linear, sei lá, em estatística. Pô, o negócio é dificílimo. Às vezes você quer saber tudo daquilo de... Não, tem que ter essa análise bem crítica em relação a isso, né? Fabrício, a gente está começando aqui a caminhar para o final, cara. 1 minuto e meio que a gente tem. Eu só queria aproveitar para fazer um fechamento aqui de algo que a gente conhece junto. Na época que a gente estava lá na Marinha, fazendo ordem unida, tendo que deixar perfeitinho a continência, o olhar à direita e tudo mais. O que falavam sempre para a gente? Olha, é a repetição com correção até a exaustão que leva à perfeição. Né? É o tal do processo jesuítico. Eu gosto sempre de repetir isso, gente. Então, é a repetição com correção até a exaustão que leva à perfeição. Perceba que você tem que cumprir todo esse passo a passo. Tá? Não basta só repetir, tem que corrigir. Não basta só corrigir, tem que ser até a exaustão. E aí a gente vai chegar lá. Não é isso, Fabrício? Cara, 40 segundos pra gente acabar. Eu queria te agradecer pra caramba pela participação. Acho que o papo foi muito bacana. Peço desculpa pra galera que a gente não conseguiu responder a pergunta de todos ou ler a participação de todos, mas acredito que a gente vai acabar tendo que marcar outra live mais pra frente pra gente continuar o nosso papo. Não é isso, Fabrício? Beleza, Thiago. Eu que agradeço, cara. Um grande abraço, pessoal. Espero ter agregado de alguma forma aí no estudo de vocês. E até a próxima.
Valeu, galera. Uma boa noite aí a todos. Agradecendo a parceria e a paciência de todos. A live vai ficar gravada no IGTV. Depois aí compartilhe com os amigos se vocês gostaram da live. Compartilhe aí também para que essa live possa atingir mais gente. Valeu? Uma boa noite a todos. Um abraço. Tchau, até Valeu. mais. Tchau.